Ó, infelizmente vamos ter que dar essa notícia, né? Mas, enfim, vou ter que comentar algo sobre isso. O motorista de Porsche envolvido em acidente fatal teria bebido, diz o advogado da família de Isabelle Cristina dos Santos, 19 anos, que acabou falecendo nesse infeliz acidente, né? Ela estava na garupa de uma moto e morreu no local na hora. Até o momento, o motorista não se entregou à polícia e a família da jovem pede para o caso seja tratado como homicídio doloso, já que ele assumiu o risco ao dirigir embriagado. A polícia tem imagens que registraram o acidente, então não tem muito o que contestar, né, Daniel Matos? Não, Kim, e se comprovar que realmente bebeu, aí a gente espera que seja uma punição severa, para que não fique impune, né? Para que as pessoas tenham a consciência de que se beber, dirigir, vai ter uma punição grave. Então, claro que a dor da perda de um parente, de uma pessoa próxima, nada traz de volta essa pessoa. Por mais que seja prisão perpétua, pena de... nada traz a pessoa de volta. Mas a gente espera que a justiça puna com rigor. Porque a gente tem vários casos de pessoas que beberam e atropelaram, mataram e estão soltas. Ou de tornozeleira, ou estão andando aí pela cidade. E isso causa uma sensação muito ruim em todo mundo. Porque a pessoa se sente no direito, porque não é punida como deveria ser. A pessoa que bebe, dirige e mata alguém tem que ficar lá na cadeia o resto da vida. Ela tá sabendo do risco que ela faz. Então a gente espera que mais um caso como esse, que foi notícia nacional, que tenha uma punição, e uma punição severa, para que fique de exemplo para que outras pessoas não cometam esse crime. Ângelo Rigon? Só lembrando que Maringá foi a primeira cidade do Brasil a botar em julgamento, em júri popular, motorista irresponsável, que estavam disputando o racho na Colombo. Maringá foi pioneiro nessa parte, de tribunal de júri para quem faz coisa dolosa no trânsito, e que me parece que é esse caso. A primeira informação que eu recebi do caso era de que ele não tinha bebido. E eu, cá entre nós, achei estranho, né? É o tipo de informação, assim, porque categórica. E agora eu estava vendo lá o Rafael, que é o advogado da família, creio que ele tem todas as condições de fazer uma boa defesa, e fazer valer a verdade, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, ali está claro, mais que claro, e a omissão de socorro talvez seja tão importante quanto o evento em si, o falecimento, porque isso demonstra como do que é feito o ser humano. E eu revelei no meu blog, inclusive com fotografia, que o carro tinha saído da oficina na sexta-feira. O acidente ocorreu no sábado. O capô do carro tinha batido numa caminhonete, não pelo mesmo motorista. Ele emprestou para um amigo e esse amigo raspou lá e teve que ir para a oficina. Então, assim, tudo indica que há realmente coisa errada e isso deve ser devidamente reparado. Pamela? Olha, Kim, esse caso tem algumas coisas que chamam a atenção. Papel e caneta de novo, porque eu achei engraçado, né, o procedimento de um caso muito parecido em Sarandi, como que o delegado conduziu, e o delegado aqui de Maringá. Porque esse rapaz, além de supostamente ter bebido, me parece que ele saiu do local, né, não aguardou a equipe prestar o socorro ali para a moça e deixou o pai no local, o que pode dar a entender que ele queria passar como se o pai estivesse dirigindo, enfim, né? Aconteceu um caso muito parecido em Sarandi. Um rapaz também bateu ali num acidente, tentou colocar a esposa na situação e o delegado de Sarandi mandou prender e não habilitou fiança, e ele tá lá. Então, assim, esse rapaz aí da Porsche cometeu esse acidente aí, avanço de sinal, claramente tem imagens que ele avançou sinal, não sabemos se ele bebeu porque ele se evadiu do local, né? Ele colocou o pai ali na situação, disse que ia se apresentar, como o Ângelo falou, desde sábado foi o acidente, até agora, pelo menos, né, até ontem, não se apresentou e aí vai ficar por isso mesmo. Então, às vezes, falta pulso firme, né? Então, parabéns pro delegado de Sarandi, é uma pena que a gente não tenha coisa parecida em Maringá. Professor Jorge? Um brasileiro por hora morre decorrente de acidente de trânsito envolvendo álcool, bebida. Esses são os números, né? 44% dos acidentes em 2022 estavam relacionados de forma direta com o álcool. Então a bebida e o volante, já é dito aqui,
muitas vezes não combina. Não, eles matam as pessoas. Você está cruzando numa faixa de pedestre e o cara, brum, vai na moto ou vai no carro por cima. Não há civilidade nenhuma. As penas mostram, e até agora mostram claramente, que não são suficientes, porque as pessoas não mudam seu comportamento. Prenderam a carteira do fulano. Lá, atropelou, matou, estava sem carteira. Está aí dirigindo sem carteira. Isso já, o Ângelo Rigon anotou isso ainda na autoridade pública, não foi, Ângelo? Com carteira Pois vencida. aí, o rapaz não carteira se afetiva. apresentou até agora porque Entendo. ele mudou de advogado. É um advogado da família, se eu não me engano, de Santa Catarina, que está defendendo ele. Então, as estratégias são essas. E aí as pessoas veem aos seus entes, seus queridos, suas famílias serem assassinados. Então, não há uma equivalência entre o que está ocorrendo e as medidas, porque as medidas se mostram inócuas, são ineficientes. Ora, se as medidas são, e de fato são ineficientes, é necessário que os gestores, os políticos, né, os deputados, porque é uma questão de lei federal, tomem uma decisão e estão vendo o que ocorre. As blitz Maringá também pararam. Eu não tenho visto blitz para ver se o sujeito está dirigindo ou não alcoolizado. E não sabemos quais são as vias em que as pessoas transitam alcoolizadas nos veículos. Então não há grande dificuldade para saber onde está, vamos denominar, o crime ou a infração. Mas as nossas autoridades de fiscalização nada ou pouco fazem. Então, corre solto a bebida e o motorista vai embora. Já vi uma vez aqui no centro de Maringá o sujeito dirigindo um carro sem cinto e bebendo. Eu acho que mandei a foto para o Ângelo Rigon. Falei, Ângelo, ó, o cara aqui no pleno centro bebendo e dirigindo aí, né? E isso é hábito. Isso é o Conclui, hábito. professor. Isso é hábito. Ele tem que parar. As pessoas estão sendo assassinadas no trânsito. E a gente conhece mais de uma pessoa que perdeu a vida por um motorista alcoolizado. Infelizmente, né? Nós esperamos É aí que trágico, é trágico. Isso Esperamos é que uma esses das números maiores acabem violências que há. diminuindo, né? Infelizmente. Quer dar mais uma Só nota? para completar, eu falei do caso de Maringá ter sido a primeira cidade do Brasil a ter julgamento do Tribunal de Júri por acidente de carro. É o famoso caso Fabiola. Aí você vê como é a justiça, todo o processo. Um deles estava disputando racha, o Marcos, ele foi condenado em regime semiaberto a 8 anos. O outro, que é o Luiz Furini, ele foi condenado acho que a 6 anos e nunca a pena foi cumprida porque demorou 16 anos e houve extinção, né, da punibilidade. Aí você vê a comunidade, no primeiro momento ela se assusta, se revolta, está em faixa lá de protesto, no cruzamento onde houve o acidente, mas o Estado não faz a parte dele. O Estado é muito burocrático. E dói saber que quem colocou aquela faixa lá pedindo justiça, dificilmente vai ter justiça, porque ela é muito lenta aqui nesse país.